verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo pra duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca. Glória a Deus. É tão bom estar na casa do Pai e desfrutar da comunhão. Não é verdade, irmãos? Estar no corpo de Cristo é um privilégio dos filhos. E não faz nenhuma diferença se não tivermos o Santo Espírito de Deus em nós. Não é verdade? E aqui estamos para desfrutar. Irmãos, essa palavra, eu confesso que hoje foi um dia diferente para mim. Porque em todo momento que eu lembrava, gerava algo no coração. Trabalhar foi particularmente diferente hoje. Porque quando o apóstolo pediu para que eu estivesse trazendo a palavra, me corri as anotações de devocional, de coisas que a gente tem salvo, escrito nos papéis, no celular, né, na tecnologia. E antes eu orei, falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo, conosco? E procurei ali e nada eu sentia paz. Não era nada daquilo, nada daquilo. E só vinha algo no meu coração, que é o Espírito Santo, eu creio, falando, filho, só se prostra, filho. Busca em secreto, só se prostra, só me adora. E assim eu fui adorar o Senhor. E durante um tempo de adoração, no meu momento com o Senhor foi falando. Passou um tempo, aí eu tive que pegar a caneta e o papel e começar a escrever. E o Espírito Santo revelou essa palavra para nós. E eu creio, irmãos, que a gente precisa, nesse tempo, ter um coração aberto, de fato, disponível, disposto a permitir com que o Espírito Santo de Deus nos molde. Nós somos falhos, nós temos as nossas limitações. Se não for o Espírito Santo em nós, não tem esperança. A gente vive e partilha da morte espiritual, e assim a gente não quer, não é verdade? Então que o Espírito Santo toque em nossas vidas, e nós sejamos transformados pela palavra, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. E o Senhor falou ao meu coração, que inicialmente nós abordaríamos algo que aflige cada um de nós, que é a angústia. Irmãos, nós vivemos angustiados. Nós vivemos um tempo de angústia. Nós estamos aqui, debaixo da grande mão e poderosa de Deus, debaixo da bênção de Deus, porque o Senhor fala, quão bom e suave é que os irmãos estejam em comunhão. Lá Ele ordena a bênção dEle. Mas nós vivemos um dia a dia de angústia, de dores, de expectativa. Hoje o mundo high-tech nos colocou tendo acesso a todos os tipos de informações, a todos os tipos de conceitos do mundo e de Deus também. Mas nós sabemos que na internet, no mundo virtual, o que nos chega, na sua grande maioria, são os conceitos do mundo. E nós sabemos que esse mundo jaz maligno, como diz em 1 João. Jaz maligno. Foi entregue a Satanás. Então, o que nós recebemos de aflição e que atinge nós como angústia, são valores estabelecidos de sucesso no mundo, de conquista no mundo, que é ser alguém ou algo e ter, não é verdade? Ter bens, adquirir coisas e ser algo, ser reconhecido. Nas redes sociais a gente pode encontrar fórmula de ganhar dinheiro. Olha, acessa aqui esse link, eu vou te ensinar. É gratuita a inscrição, só se cadastra. Eu vou te ensinar como ganhar dinheiro. E ali a gente vê aquilo e se apequena.
e fala, puxa, ele tem a fórmula de ganhar dinheiro, eu não, de uma maneira tão fácil, e eu não tenho. E a gente fica angustiado. A gente vê as conquistas materiais das pessoas porque é postado hoje em dia, e a gente percebe que a gente não conquista assim, a gente não age assim, a gente talvez não vê os nossos filhos tão bem quanto algum de outro, e a gente é angustiado, a gente se culpa, a gente vai colocando parâmetros em que, sem perceber, a gente quer atingir. Isso, nós somos afligidos com angústia. O jovem já quer ter, conquistar, é o melhor celular, não é verdade? Como que aquele rapaz de 19 anos já está no Havaí e eu não estou, eu estou aqui, quietinho no meu canto e mau emprego eu tenho? Nós somos angustiados porque a gente já vai estabelecendo sem perceber algo que a gente gostaria de conquistar e não temos conquistado. Como esse mundo jaz o maligno, e nós teremos aflições, como diz em João, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor fala para nós, não é verdade? Mas nesse mundo nós teremos aflições. Quando o Senhor fala para nós assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você prega, você cumpre o ide, lá tem cura, porque existe dor, existe doença. Há libertação, porque existe atuação demoníaca nas vidas. E há salvação, porque existe inferno. E muitos vivem já afligidos pelo diabo, e a gente pode dizer que já vive o inferno na terra. Se quando nós pregamos, e assim nós temos feito e faremos em nome de Jesus, e o Senhor derrama essa bênção, é porque existe dor, é porque existe angústia, é porque o mundo tem andado afligido, é porque a gente paga uma conta no dia 15, quando a gente piscou os olhos já é dia 15 de novo. Não é verdade, irmãos? E bate aquela angústia, uau, já é dia 9, daqui a 6 dias é aquela conta grande de novo. Nós temos andado angustiados, irmãos. Angustiado. E o povo de Deus tem andado angustiado. Por tantas vezes tem chegado ao culto, sim, com vontade de adorar a Deus e engrandecer o nome do Senhor, mas com medos, afligido por dor. Sabe por quê? Porque ao nosso redor tem pessoas, e essas pessoas criam expectativas sobre nós. Os meus filhos criam expectativas sobre mim, a minha esposa, o meu pastor. Eu crio expectativas sobre as pessoas, e eu sou angustiado para saber se eu vou atingir a expectativa dos meus filhos, da minha esposa. Então a grande verdade, irmãos, a gente vive afligido, a gente vive com medo, e essa angústia tem nos abatido, como igreja, como indivíduo. Digo igreja como indivíduo. Você é a igreja de Cristo. A partir do momento que o Senhor faz habitação na sua vida, você é templo do Espírito Santo, você é templo, igreja. A igreja tem sido afligida e andado angustiada, irmãos. Esse mundo jaz maligno, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E tem uma história que foi brevemente citada no culto de domingo, que foi uma bênção. A história de Jó. Por isso eu te convido a abrir em Jó 1, versículo 6. Nós sabemos a história e conhecemos a história de Jó. É uma história que nos surpreende, me impacta toda vez que eu leio. E a gente fala, poxa, Deus é fiel, né? Deus é fiel, Deus restitui. Mas quando a gente para se colocar de fato no lugar de Jó, dói. Quando a gente olha para o nosso filho, dói.
porque ele perdeu os filhos e tudo que ele tinha. Em Jó 1,6 diz assim, ó: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Amém? Até aí, por um breve instante. Sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era top, irmãos. Jó era o homem escolhido por Deus para que essa passagem se achegasse a nós. E algumas vezes eu leio, e a gente lê e fica assim: poxa, Satanás é sujo, né? Sujo. Olha o que ele queria fazer com a vida de Jó, onde ele tocou, até que ponto que ele foi. Mas tem algo essencial, que é no versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. O Senhor diz: observaste tu o meu servo Jó? O Senhor apresenta Jó a Satanás. Como assim? Quando a gente para observar, e alguns mais fundamentalistas podem chegar e falar assim: tá vendo? O Senhor coloca a gente à prova, o Senhor quer saber até onde a gente vai, mas aqui é algo emblemático. O Senhor, sim, apresenta Jó a Satanás, porque o Senhor saberia que ele venceria e que a fidelidade do amor de Deus vivido na vida de Jó seria o suficiente para que ele fosse fiel e não o abandonasse independente do que acontecesse. Porque é duro ler: o Senhor disse a Satanás: observaste meu filho tal? Talvez dissesse o seu nome, mas o Senhor escolheu a Jó. Mas por que essa palavra é real para nós até hoje? Porque essa palavra chega até nós hoje. Eu e você, na plenitude do amor de Deus em nós, somos Jó hoje. Que o Senhor possa encontrar em nós filhos que vivam a plenitude de Deus, o amor de Deus na sua infinita bondade, de um coração aberto, que não julga qualquer coisa, porque da mesma forma que julgarmos, nós seremos julgados. Que não julga, mas simplesmente vive essa plenitude ao ponto de, qual seja a circunstância for, não abandonar o amor de Deus. Era isso que o Senhor queria naquele tempo. E foi o que aconteceu. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde ou de grande maneira? 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, novamente: eis que tudo quanto tem está em tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos, os filhos de Jó, e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus. E os tomaram
e aos moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, e em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Ele se lançou em terra, ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e adorou a Deus. Naquele momento onde Jó perdeu tudo, a gente já pode dizer tudo, porque perder a família, os bens, foi o início ali, mas perdeu os seus filhos. E depois Jó vem perder a sua esposa, que chama ele de tolo e fala: você é tolo, Jó. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ele é abandonado por ela. Jó se prostra e adora. Talvez naquela hora veio muita coisa para dizer, talvez palavrão, irmãos. Palavrão que nós conhecemos e talvez outro lá eram outros palavrões. Veio, ele adorou. Quantas vezes nós temos vontade de dizer tanta coisa por problemas muito menores do que perder os seus filhos, não é verdade? E talvez soltamos, ou às vezes nem soltamos palavrões, mas nós soltamos palavras duras que magoam quem está no nosso lado. Por tão pouco. Por tão pouco. Mas essa palavra chega até nós hoje. Para que sejamos transformados e o Senhor encontre em mim e em ti, Jó. Não se subestime, porque você é filho e o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós somos fracos sim, irmãos. Somos limitados sim. Somos falhos. Mas é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. E nós somos transformados ao ponto de o Senhor poder dizer: observaste o meu filho, você? Homem íntegro, fiel, justo. E Jó se prostra e adora. 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, a fé, ela vai muito além do que os nossos olhos podem contemplar. O que Deus pode fazer em nós com a fé, com o que Ele tem derramado sobre nós, semana após semana de ensinamento, irmãos, é para a gente ir além. É para a gente ir além das nossas limitações, de filhos falhos. É para a gente ir além para compreender que, de fato, olha, estar aqui não é ter e nem ser o que o mundo prega. É ter o Espírito Santo e ser filho de Deus. Ser servo. Quer ter? Nós já temos, nós temos o Espírito Santo. Quem não tem, tem a oportunidade hoje de ter o Espírito Santo. E ser filho. Aí nós nos tornamos filhos e aí nós seremos, porque de fato a gente não leva nada. Todas as nossas conquistas, sim,
Nós queremos deixar herança para os nossos filhos, talvez, uma condição melhor, ou proporcionar um estudo para que eles tenham uma formação e assim eles possam possivelmente ganhar um pouco mais e ter um pouco mais de tranquilidade e que a angústia seja um pouco menor, né? Do que ficar preocupado com cada dia X do mês que chega para a gente pagar aquela conta. Não é verdade? E assim não viver tão angustiado como a gente vive. E preocupado quanto a gente anda. E assim Deus vai abençoar os frutos, aonde nós colocarmos as nossas mãos, o Senhor vai abençoar. Segundo a vontade dEle e conforme lhe apraz. Conforme Ele quer, Ele vai derramar sobre os teus filhos. Nem pouco para que você venha mendigar o pão, nem muito para que você venha se soberbecer, mas o suficiente para que você viva bem, viva uma vida em abundância. Né? Glória a Deus. E nós sabemos que no final de Jó, o Senhor retribuiu. O Senhor deu muito além do que ele tinha e foi fiel. Jó questionou algumas coisas na vida dele e dizia que ele não era digno de nada. Não era merecedor de nada. Ele se culpava em todo o tempo. Com o seu coração humilde. Ele falava, Senhor, a culpa é minha, não foi justo o suficiente, mas, Pai, mas eu sempre acreditei que eu era fiel, Deus. Que eu era justo, mas Ele era justo. E o Senhor estava o ensinando na angústia, na dor profunda. E talvez você esteja passando pelo momento de dor profunda. Ou dor não tão profunda. Como sair daqui e voltar com aquela preocupação? Ou seu filho não está na presença de Deus e é duro. E às vezes a gente se vê na angústia de, Pai, quando os meus filhos forem adolescentes, ó Pai, e começar a tomar as decisões das suas escolhas, Pai, que eles possam optar pelo Teu amor, Deus. Eu me pego às vezes assim, irmãos. Ai, Pai, é tão bom estar na presença de Deus. A gente se sente protegido, a gente sente que a gente está debaixo da proteção, debaixo das asas, e que de fato o Senhor tem ordenado a bênção sobre a nossa casa. A gente não se sente assim, irmãos? Eu me sinto assim. E eu falo, Pai, qual será a próxima grande luta que eu vou passar? Porque, irmãos, a gente vai passar por lutas. Nós vamos passar por lutas. E às vezes um pouco angustiado, eu me pergunto qual a próxima grande luta que eu vou passar, Deus. Será que é esse ano? Será que é o ano que vem? Senhor, nos capacita, Pai, a ter um coração na Tua presença, para a gente ser obediente, a gente ser servo. Angústia, deserto, dificuldade, mas aí é onde o Senhor se aperfeiçoa. O Senhor nos aperfeiçoa. O amor de Deus se aperfeiçoa em nós, já que você é casa e habitação do Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio 8:2. Um pouco antes. O povo de Deus não parava de murmurar no deserto. E de reclamar. E às vezes lembrar do tempo que eles eram cativos no Egito. E o Senhor diz assim no versículo 2 de Deuteronômio 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. O Senhor permitia em que o povo fosse moldado, o povo de Deus, o povo separado, passando por provação, por luta, e que Moisés ia para o monte e demorava, e eles murmuravam, e tinham a necessidade de adoração e faziam ali os seus pequenos deuses para eles adorarem e desobedeciam a Deus e desonravam a Deus. E o Senhor permitiu que eles passassem por tudo aquilo para se humilhar,
para ser tentados, para saber onde estava o coração deles, se guardaria os mandamentos ou não. A angústia em que a gente passa. Ah, mas isso é no Velho Testamento, nós somos povo de Deus, nosso Deus é Deus. A grande, não posso dizer vantagem, mas um grande diferencial que nós temos é sim, o Espírito Santo morar em nós hoje. A gente não aguardar Moisés descer do monte para dar a coordenada, não. A gente vai para um local específico, que é que a gente vai falar já já, que é o coração dessa palavra. O Senhor provando e permitindo que o povo passasse por aquilo para saber onde estava o coração do povo, que dia após dia estava comendo do maná, as suas sandálias não gastavam. Que é mais fidelidade isso, irmãos, de Deus do que isso? Você andar, o Senhor enviar o seu alimento, o seu calçado não gastar, e viver a paz do Senhor, você seguir a nuvem, e o Senhor se manifestar no meio. A nossa fé precisa estar tão solidificada, irmãos, que essas dúvidas não estejam no nosso coração. Porque se você está aqui, a obra do milagre da transformação de Cristo iniciou na sua vida, é real na sua vida, e ela acontece, senão você e eu, nós não estaríamos aqui. Então o tempo de dúvida, ele precisa passar. O tempo de soltar qualquer palavra que seja em meio à aflição, ela precisa passar. Porque a bênção da presença do Senhor em nós, Ele já foi fiel e derramou sobre ti e sobre nós, irmãos, sobre mim. Precisa ter um tempo de gratidão à fidelidade de Deus poxa, irmãos, para a glória de Deus, sermos habitação do Espírito Santo. Isso é sobrenatural. E insistentemente a gente diz porque o nosso corpo, o nosso velho homem insiste em ignorar a presença do Espírito Santo em nós. Quantas vezes a gente acorda ou passa o nosso dia ignorando, sequer lembrando que existe um Espírito Santo. E quando tem um momento mais difícil, aí a gente dobra o nosso joelho ou faz a nossa oração, e as decisões mínimas e fáceis a gente sequer pede para Deus a direção. O Espírito Santo habita em nós. E a criação, os filhos que estão vivendo os conceitos do mundo de sucesso, do que é a vitória no mundo, os valores do mundo que jaz o maligno, eles estão ansiosamente aguardando a manifestação que ela virá através dos filhos de Deus. Eles anseiam, eles aguardam ansiosamente a manifestação que virá através da minha e da sua vida. Porque do teu interior vai fluir rio de águas vivas. É do meu e do teu interior, irmãos. Por que do nosso interior? Porque o que há em nós, o que é morado em nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Senhor colocou para que o povo passasse por tentação e tantas lutas, e assim o Senhor fará conosco. Só que precisamos e teremos bom ânimo, porque aquele que habita em nós venceu o mundo e derramou sobre nós a promessa do Espírito Santo, que Ele veio para convencer a gente do pecado, da justiça, e eu amo o terceiro, que é do juízo, porque o diabo já está condenado. Então o Espírito Santo que habita em você testifica, por palavras de Jesus, que Ele precisaria ir ao Pai para que viesse o Consolador, e Ele convenceria que o diabo já está derrotado. O Espírito Santo que habita em ti e em mim. Ah, mas isso foi no Velho Testamento, na época da lei. Por isso o Senhor era assim, permitia que o povo passasse por tudo isso mesmo. Para ser moldado, porque era o primórdio do povo de Deus, era o início, era o povo de Israel, era o começo. Irmãos, nós somos o povo de Israel, nós somos os gentios, que a palavra do Senhor chegou até nós, mas nós somos o povo de Deus. Aquele amor que movia aquelas vidas é o amor que vive em nós e nos move, a cada manhã e a cada dia. Não é verdade? Então abre comigo em Romanos 1.
Uma palavra que o Senhor derrama sobre a vida dos grandes exemplos para nós, de homem de Deus, que é o apóstolo Paulo, e nos ensina grandes coisas. Romanos 5, falei 1, né? 5, irmãos, perdão. É que é 5, 1. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O início, meus irmãos, é a tribulação, que é a angústia, né? Quando nós somos tribulados, a gente passa por angústia. E o fim de todo aquele tempo, que é tribulação, que gera paciência, que gera esperança, não traz confusão. Então, o tempo de tribulação e angústia, por fim, não nos traz confusão. O tempo de tribulação que a gente passa é justamente sermos moldados para não ser confundido, não trazer confusão. Se estivermos prostrados debaixo da poderosa mão de Deus, se formos soberbos, e se a gente se limitar à nossa vontade, irmãos, nós somos falhos, nós não sabemos para que lado ir. O lado que a gente escolhe, que a carne escolhe, é o oposto das obras do Espírito. É o oposto. É outra direção. Por isso que nós passamos por uma conversão, que é uma mudança de direção total. Obras da carne, obras do Espírito. A nossa vida passa por uma conversão, e nós mudamos a direção em favor das obras do Espírito. E a obra do Espírito em nós, que a tribulação gera paciência, em esperar, em crer. E a paciência gera esperança, que não traz confusão. Então nós temos angústia, mas nós vivemos a graça de Deus. Jesus veio, morreu a nosso favor. O pecado já não tem domínio sobre nós. A obra perfeita de redenção na cruz. Por isso temos que ter uma vida aos pés da cruz do Senhor, porque ali foi onde foi comprada a nossa vida, onde foi tomada a chave da morte. Nós vivemos a época da graça, mas sim o Senhor nos permite passar por essas tribulações. Por isso, o Senhor separou algo para nós, e que no tempo que o Senhor foi revelando essa palavra ao meu coração, lá o Senhor falou: filho, lugar secreto. O meu povo não vai ao lugar secreto. O motivo da angústia e estarmos nas mãos do inimigo por muitas vezes, tendo reações que não são do Senhor, é que os filhos, a igreja que somos nós, não temos ido ao lugar secreto. Por isso, irmãos, abre comigo em nome de Jesus a Mateus 6, 6. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor revele a nós, Senhor, a grandiosidade do grande ensinamento que o Senhor tem para nós esse tempo. Nós submetemos ao Teu poder, ao Teu toque como igreja, Senhor, e queremos sim aprender, Deus. Queremos ir mais fundo, queremos compreender que o Senhor tem mais, e não temos desfrutado. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração e pedimos o Teu toque, a Tua bênção. Em nome de Jesus. E o Senhor nos ensina
algo aparentemente básico, mas tão essencial para uma vida de vitória, uma vida em que o Espírito Santo de Deus, gerado em nós, vai nos transformar como filhos para cumprir o que Deus tem para nós, cumprir o chamado de Deus sobre nós. E diz assim, Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Eu li os 5, né, irmãos? Perdão, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mas tu, quando orares, irmãos, nós estarmos como igreja, é lindo. Na Assembleia dos Santos, os filhos reunidos, a gente ora, irmãos, a gente busca. E é um pouco mais fácil, porque tem um ministro da palavra, do louvor, que iniciou o culto com adoração, com louvor, com uma oração, buscando a Deus, estabelecendo que o Senhor é o Deus daquele culto, e a gente entra em espírito, a gente se prostra, mas a gente está aqui, irmãos, em meio a irmãos que clamam, que buscam, que adoram. Mas aqui é muito particular, irmãos. Aqui o Senhor fala com a igreja. Aqui o Senhor fala comigo e com você. Que sim, nós temos que vir ao tabernáculo. Mas é muito específico, irmãos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Tem versão que diz quarto, onde você se aposenta ali, descansa. E fechando a tua porta, ora ao teu Pai. E Ele vê o que está oculto. O que está oculto não é o que está dentro do quarto de porta fechada. Ele vê o que está no teu coração. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ele examina o nosso coração. E a angústia, irmãos, tem nos tirado do lugar secreto. Porque o lugar secreto, por muitas vezes, é assustador. O lugar secreto, eu anotei algumas coisas porque o Senhor foi me levando a anotar. Por muitas vezes é um lugar de solidão, onde é você e Deus, mas às vezes, por não estar ali constantemente, a gente mal crê que de fato Deus está ali. E quando fala, tu quando orares, irmãos, quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes? 5, 3, 8, 10, não sei, não parei para contar. Se nós oramos 5, suponhamos, né? Acordamos, oramos, pelo café oramos, pelo devocional oramos, pelo almoço oramos, café da tarde, jantar, hora de dormir, um tempo que a gente tem com Deus, não só de devocional, mas de busca. Colocando aí, eu contei 8, mas vamos colocar 5 vezes. Quantas vezes no nosso dia nós vamos ao secreto? Sabe a impressão, irmãos, que o nosso quarto está a quilômetros de distância? O nosso aposento está a quilômetros de distância. Porque é mais cômodo orar na mesa. Mas ir ao quarto e fechar a porta, não era o ato de fechar a porta que você apenas está em particular, é sim, mas é um ato de obediência. Obediência. Amém, Pai. Eu estou me colocando diante daquilo que o Senhor me ensinou. Eu vou pedir, se tem algum irmão que pode apagar as luzes, por gentileza.
geral, por favor. Talvez no seu quarto você goste de apagar a luz, né? E você se prostra. Isso é um sinal de obediência, porque o Senhor fala: e tu vai ao teu aposento em secreto. Ali talvez te cause solidão, te cause medo, porque o Todo-Poderoso sabe o que passa no teu coração. Porque a nossa vida hoje é corrida, e adorar a Deus nos toma tempo, orar nos toma tempo. Abrir o nosso coração, pode acender, irmão. Irmã, obrigado. Nos toma tempo. E tudo hoje é imediato. Nós vemos o culto, começou a adoração, dízimo, as crianças, palavra, pegar as crianças, embora, comunhão. Nós sentamos, ouvimos a palavra, viemos aqui, pregamos, é imediato. Lá é um derramar do teu coração a Deus. É o Senhor olhar no teu oculto e você entregar. Ali é um lugar de sacrifício. Ali é um lugar de você encarar os seus medos. Por isso que é em secreto. Por isso que é de portas fechadas. De você enfrentar o medo da dificuldade de estar chegando aquele dia, eu preciso pagar a conta. Senhor, eu tenho sido assolado por muitas vezes seta do diabo, que talvez o meu filho, quando grande, não estará na tua presença, Pai. Tira esse medo de mim. Diz se eu vou aguentar, Senhor. Diz se eu vou aguentar tudo que eu tenho vivido, Deus. Toda essa expectativa que tem sobre mim, se eu vou ser, se eu vou conquistar, se eu vou ter. Lá é o lugar, irmãos, em que o Senhor marcou conosco de estarmos. E quando a gente não vai ao Pai que está em secreto, a gente simplesmente só diz que Deus não é desejado por nós. Porque na sua palavra, que nos instrui, nos ensina, o Senhor diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Fecha a tua porta e a hora teu Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O lugar de dor, talvez de medo, de enfrentar suas lutas, as suas angústias, é o lugar de recompensa, é o lugar de intimidade. Por isso, aquilo que a gente prega, que é cura, libertação e salvação, é o que tem sido as nossas dúvidas do povo de Deus diariamente. Porque quando nós não estamos num lugar secreto, a gente duvida se seremos curados ou não. A gente duvida se o Senhor vai realmente derramar a salvação sobre nós. Começam as dúvidas, porque nós não acessamos o lugar secreto. E o mais lindo disso, no versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E aquilo que esperávamos, nós como povo, Moisés descer do monte para falar para nós as leis, e como a gente tinha que se conduzir e se comportar. Essas leis habitam em nós. O amor de Deus habita em nós. O Espírito Santo nos mostra. Não as leis, o Espírito Santo nos mostra.
Ele habita em nós e do nosso interior flui. Irmãos, imagina comigo você num lugar secreto com o Pai, que vai ver o que está em oculto, e do teu interior, onde a habitação do Espírito Santo deve e há de fluir, e fluirá rios de águas vivas. Como não manter a esperança? Como não passar por angústia sabendo que nós não somos e não fomos criados para esta terra que jaz o maligno? Sabe por que jaz o maligno, irmãos? Porque nós não fomos criados para aqui. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, para que mais vidas entrem para o reino do Filho do seu amor, e a gente viva a esperança do amor de Deus, e levando a esperança aonde quer que o Senhor nos leve, como indivíduo, como igreja. Mas nós temos sido angustiados porque, recebe, irmão, porque eu recebi. Eu entendi o porquê o Senhor me daria depois a palavra no lugar secreto, porque não era nas minhas anotações. Nós não temos acessado o lugar secreto. Nós não temos. Mas o Senhor traz a nós essa palavra para que de fato o Espírito Santo faça diferença em nós. E a gente viva o sobrenatural. Viva o sobrenatural. Irmãos, imagina como você vai sair, cada momento que você entrar em secreto, o Pai vai te achar ali. Porque Ele simplesmente falou: filho, obedeça, entra. Qual é o teu aposento? Aquele quarto, ou ele é lindo, ou ele é bem simples, não tem problema, é o teu aposento, é o teu cantinho de descanso. É ali, filho, que eu quero te encontrar. É ali, filho, que eu vou te recompensar. É ali que eu vou colocar a minha vitória sobre a tua vida. As conquistas que eu tenho para ti, eu vou recompensar em secreto, Deus. Mas enquanto a gente não atinge, irmãos, a gente vive sim de comunhão, a gente vive estamos aqui e buscamos ao Pai em secreto no tabernáculo. Glória a Deus por isso, e que assim seja, e que seja mesmo, não é verdade? Mas o nosso secreto é no nosso aposento. O encontro que Deus tem com você, o Peniel, o face a face, é no teu aposento. E não desvalorize o seu aposento. Não ache que ele não tem um cheiro bom. Aliás, se ele não tem um cheiro bom, faça com que ele fique com um cheiro bom. Dá uma limpeza, joga um cheirinho. Faça daquele lugar o teu lugar de intimidade com Deus, porque Ele assim deixou para nós. Ele assim deixou para nós. Queria pedir para o coral subir. Aliás, vou pedir para a Renata no teclado. Amém? Pedir para os irmãos ficarem de pé, em nome de Jesus. Abrir em 2 Coríntios 4, para a gente finalizar. Sabe, irmãos, o Senhor tem derramado sobre nós, semana após semana, ensinamentos eternos. Eterno, irmãos. Quando eu não consigo vir ao culto, fica sem graça na minha casa, modo de dizer. É claro, a gente aproveita algo que precisa ser feito ali com as crianças, ou alguma coisa, mas estar aqui, eu sei que vai ser derramado palavras de vida eterna para minha família. Como homem de Deus, viu, varões, a gente precisa estar aqui, a gente precisa fazer questão, porque vai ser derramado sobre a igreja, sobre os irmãos em comunhão, como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, do sumo sacerdote, e escorre sobre a barba, e ali o Senhor ordena a tua bênção sobre a tua casa. Sabe, está aqui, tem sido palavras de vida eterna, domingo, quarta, sexta, culto de homens, mulheres agora. Não dá para a gente não compreender isso como grandes ensinamentos, porque o que tem sido pregado é essa doutrina para transformação de vida, porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. É o que foi falado no culto de domingo, quando a Marta e Maria viu Lázaro, viu Jesus se aproximando,
tudo mudou, porque a esperança chegou. Jesus, a cura, a libertação. Então o Espírito Santo em nós, ele gera transformação. Não dá para sair daqui, irmão, sem a gente não compreender que existe um local de comunhão e intimidade que Deus tem para mim e para você. E que Ele é o mais simples que se possa imaginar. É o nosso aposento. Porque o céu pode ser lindo, mas a função dele é seu aposento. É seu aposento. Não dá para ignorar simplesmente que eu preciso estar no meu secreto com Deus. Eu preciso. Essa foi a palavra que o Senhor derramou sobre a minha casa, sobre nós como igreja. E meu irmão, como vamos chegar nos cultos? Como que a gente vai abordar a nossa família, a nossa esposa, varões? Esposa, como você vai olhar o seu dia, a esperança? Você teve o seu momento de intimidade com Deus. Você teve o seu momento íntimo, onde o Senhor em secreto, Ele viu o que estava no teu coração em secreto. Pode ser medo, pode ser muita angústia, medo do futuro, irmãos. O comerciante que abre a loja esperando que tenha cliente, porque se não tem cliente. O funcionário que espera que estejam gostando do trabalho dele, porque se não gostar. São parâmetros que nós vamos colocando no nosso subconsciente e que vai nos trazendo angústia de cada dia, irmãos. Nós não temos acessado o lugar secreto. Em 2 Coríntios 4, 17 diz assim: enquanto a gente lê agora, eu peço que o coral suba, por favor, que depois a gente vai adorar o Senhor. 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O Senhor chama do que a gente passa angústia de leve e momentânea tribulação. Talvez essa tribulação dure o nosso tempo todo aqui, porque como nós vamos viver a eternidade, o nosso tempo aqui como vida, ele é breve, né? Não é verdade? Ele é breve. Já que esse mundo jaz o maligno. Nós passaremos por aflições, nós passaremos por perdas. E nós temos passado por essa angústia. Mas é leve e momentânea. E ela produz em mim e em você um peso eterno. O que é momentâneo traz um peso, uma maturidade, um conhecimento, uma revelação do que é eterno, do que é para sempre. Como viver diante dessa palavra como um ser normal? Nós não somos. Nós somos escolhidos, portadores do Espírito Santo em nós. Não atentando nós nas coisas que a gente tem visto, mas que não se veem, porque as coisas que a gente vê são temporais, e as que não se veem são eternas. O que a gente tem enxergado, irmãos, isso é passageiro, é temporal, elas passam. Se o que não se vê é eterno, é o que produz em nós peso de glória, quer dizer que eu e você viveremos esta glória. Isso é a fidelidade de Deus. É
fidelidade de Deus, irmãos. Que a gente busque o equilíbrio na nossa comunhão com o Espírito Santo, no lugar secreto. Eu já pedi perdão a Deus, porque se Ele fala, quando eu orar, fecha a porta, vou para o meu aposento. E eu oro tantas vezes no dia, nós oramos, e eu não entro uma vez em secreto, no tempo de adoração, todos os dias. Eu leio a palavra todo dia, a gente faz isso, irmãos, a gente ora, mas eu não obedeço algo que o Senhor nos ensinou pouco antes de nos ensinar o Pai Nosso. E a gente ora o Pai Nosso, mas a gente não faz algo essencial, que é: eu reconheço o soberania do Senhor sobre mim, e Ele declara sobre mim que Ele tem um lugar, um momento para falar comigo em secreto, e que eu vou fechar minha porta e o Senhor vai me recompensar. Ele é tão bom que Ele ainda nos abençoa. E assim o Senhor veio e revelou o Pai Nosso. Não podemos ignorar esse tempo, esse seu aposento, como tem sido ignorado. Nós somos a igreja, irmãos. Essa palavra é para nós, todos nós, sem exceção, porque nós estamos juntos nessa. O Senhor nos plantou nessa tribo. Aqui nossas famílias crescerão juntas. Os nossos filhos vão crescer juntos. Talvez você, adolescente, vai ser pastor dos nossos filhos. E como nós, como igreja, ignora o nosso cantinho com Deus? Eu vou sim pedir perdão novamente, porque o Senhor não deixa de falar isso no meu coração. Mas nesse tempo de adoração, não simplesmente adora, simplesmente peça perdão. Se esse lugar em secreto não tem sido acessado, eu pedi para apagarem as luzes, como talvez no lugar secreto, e a gente exercitar essa intimidade. Amém? Amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.